Meus irmãos, eu amo estar aqui com a minha família, aos domingos na igreja, às quartas-feiras, e eu amo pregar a palavra de Deus, que faço. Mesmo antes de ser pastor, me converti aos 16 anos, com 17 anos eu estava pregando já na praça pública, lá em Rio Branco, no Acre, mas eu confesso para os irmãos que às vezes eu fico muito tenso aqui diante dos irmãos, às vezes dá um frio na barriga, dependendo do tema, às vezes dá um desconforto. Hoje é um desses dias, é um tema tranquilo, mas eu queria compartilhar isso com você, para que você ore por mim durante esta ministração, para que o Espírito Santo de Deus haja e tenha o Pai Celestial misericórdia de mim, porque a palavra de Deus é tão rica, é tão bonita, é tão poderosa, ela é tão especial para todos nós, é tão especial para a igreja de Jesus, que nós investimos aqui um tempo de 1h30 mais ou menos, dos quais 25, 30 minutos para ouvir a palavra. E nem sempre o pregador está naquele dia, e nem sempre você está naquele dia também. E hoje é um dia que nós precisamos construir um exercício de oração, para que a palavra de Deus seja ministrada e você entenda o contexto e aquilo que o Senhor quer para a sua vida individualmente e para a vida da igreja coletivamente nesta série Sem Paredes, que é uma série de exposição do livro de Atos, porção a porção, porção a porção. Nós estamos no capítulo 2 ainda, e esta série, se Deus permitir, nós a terminaremos em agosto do ano que vem. Se nós fôssemos levar todas as porções separadas, nós levaríamos 3 anos e meio, como fomos com o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Mas Atos eu quero ser mais breve, por isso nós vamos em alguns cultos cuidar de uma porção maior, de um capítulo inteiro às vezes, de uma porção maior que vai envolver até 2 capítulos, mas nós cuidaremos do tempo. Por falar em tempo, eu gostaria muito que o Eduardo, ao final desta mensagem, juntamente com o Ministério Glorificai, cantasse aquela segunda canção, Viver em Comunhão é Mandamento, para nós cantarmos como igreja e Deus sedimentar tudo aquilo que Ele vai falar nesta noite. Sem paredes. O texto bíblico de hoje é Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, porque os 2 textos que eu vou ler aqui, eles estão em paralelo. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, e Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Atos capítulo 2, verso 42. Localizou aí? Eu leio assim. Eles, parêntese, eles quem? Os 3.000 que se converteram com a pregação de Pedro, mais os apóstolos. Eles se dedicavam ou perseveravam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, ou singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora, o paralelo desse texto que está no capítulo 4, verso 32 em diante. Da multidão dos que creram, era uma só a mente, e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos,
que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação ou encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Viram aí? 2 trechos paralelos. Uau, que igreja maravilhosa. Quando nós lemos um texto assim, ou essas 2 porções, nós temos uma impressão de estar lendo ou de estar tendo acesso a uma espécie de álbum de fotografia de família, fotografias antigas, aqueles álbuns. Hoje está mais moderno, eu descobri isso recentemente, que nós tiramos 2.000 fotos num passeio que realizamos, 2.500 fotos aqui, e nós não paramos para ver essas fotos. Raramente a gente dá uma olhada depois nas fotos, mas uma vez por ano, pelo menos, lá em Rio Branco, no Acre, na casa da minha mãe, ela tem uma caixa, uma espécie de um baú, ali tem 4 ou 5 álbuns antigos, e nas minhas férias, uma das coisas que eu faço, eu gosto muito de fazer isso, é separar aqueles álbuns, tirar a poeira deles ali, e olhando as fotos de antigamente. Os meus primos, nós na fazenda do meu tio, na rua de cima, brincando, na rua de baixo, brincando de amarelinha, tirando as fotos, e nós vamos olhando, e achando graça, nos divertindo. Eu me permito aquele dia de saudosismo para olhar naquele tempo, e no final vem uma sensação em todos nós, a sensação em todos da família, que é, nós éramos felizes e não sabíamos. Nós não tínhamos conta para pagar, não tinha conta de água, conta de luz, conta de internet, conta de TV, não tínhamos tantos compromissos assim, e nós brincávamos em alguns momentos, porque eram raros as fotografias também, os nossos pais registravam aqueles momentos. Eu lembro de algum contexto que parecia um evento. Olha, amanhã vem o fotógrafo, hein? E nós nos preparávamos para ter aquele tempo juntos ali. Quando nós lemos um texto assim, nós olhamos para isso mais ou menos como se fosse uma fotografia antiga, empoeirada, porque, sejamos honestos, será que numa autocrítica justa, tem que ser justa a autocrítica, nós vivenciamos um tempo assim, um momento assim, de partir no pão, de estar de casa em casa todos os dias, compartilhando a vida, compartilhando a palavra? Será que nós nos dispomos muitas vezes a identificar no nosso meio quais são as pessoas que estão em alguma necessidade, quem sabe desempregada, e aí suprir, vender coisas, se dispor de outras e compartilhar? Nós temos a impressão que isso foi para um tempo e que nós não vivemos isso, e talvez olhar para esse álbum de fotografia surja também um saudosismo e um compromisso de vamos arregaçar as mangas, pegar as ferramentas e construir esse reino então. Vamos construir essa igreja. Vamos lá, vamos tornar isso aqui um programa de governo da igreja e vamos implementá-lo passo a passo. E eu quero dizer para vocês que se for assim, não funciona, não vai funcionar. E eu vou mostrar essa tese para vocês, eu vou confirmar essa tese para vocês, porque o que nós temos aqui não é um álbum de fotografia simplesmente, e nem tampouco uma fotografia colorida, viva, de um contexto que nós vivemos. O que nós temos aqui é mais parecido, se nós fôssemos utilizar uma linguagem dos nossos dias, com um filme que nós já conhecemos o final, um filme que você pode dizer em algum momento, eu já vi esse filme de comunhão, de amor, de graça, de vida de Deus fluindo na comunidade, e esse filme nós vemos, enxergamos aqui em Atos dos Apóstolos. Nós sabemos o final. E quando nós olhamos o trailer desse filme, nós temos a sensação que esse filme bem poderia se chamar Sem Reservas. Eles viviam uma vida sem reservas. E esta vida sem reservas, Deus permitiu que Lucas registrasse aqui um recorte, uma amostra, porque ele estava falando do reino de Deus. Preste atenção nisso. Era uma amostra do reino de Deus. Eles tiveram uma amostra do reino de Deus na outorga do Espírito Santo, quando ele deu o Espírito Santo e derramou sobre todos eles, e eles viveram um episódio único na história
que foi falar em diversas línguas e todos ouviam e as nações estavam representadas ali, o cumprimento de uma profecia, como nós vimos na semana passada, e na sequência eles experimentam um recorte do reino de Deus, um recorte da bênção de Deus se manifestando numa comunidade quando o Senhor Jesus é rei, quando ele reina, quando ele exerce governo, quando ele exerce o domínio. É como se Lucas estivesse dizendo, olha, é isso que Deus quer que as comunidades cristãs todas vivenciem. É isso que Deus deseja. Em algum momento na história, esta não é uma fotografia do passado simplesmente, ela também é uma fotografia de um futuro, é uma visão, é como se nós pudéssemos ir lá no futuro, em algum momento a igreja vai viver isso novamente, com todo esse vigor. Não é algo que nós podemos produzir, não é algo que uma comunidade pode produzir, não é algo que você pode produzir, não é algo que um líder ou um pastor pode produzir. E eu quero compartilhar isso, que aqui é uma visão do reino. Pastor, então significa que a igreja não vai experimentar isso? Vai experimentar em alguma medida, mas não em toda medida como foi aqui. Em toda medida como foi aqui, é para um tempo de reinado pleno e absoluto de Jesus nesta terra. Aí a igreja vai experimentar isso. Se nós olharmos para os detalhes deste trailer, por exemplo, nós vamos perceber alguns textos. O primeiro, para confirmar essa tese, o primeiro deles é Atos 1:3. Nós lemos já há 2 domingos. O que diz Atos 1:3? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus disse, olha, está vendo, gente? Sou eu mesmo, eu ressuscitei, é o Jesus de Nazaré, eu estou vivo. Provas indiscutíveis. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, que no judaísmo era um ciclo, era um tempo fechado, simbólico, significativo. 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Não chama a sua atenção que durante 40 dias, Jesus falou de um único assunto, o reino de Deus. Ele morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e passou 40 dias em toda oportunidade que tinha com seus discípulos, falando de um assunto só, o reino de Deus. Uma mensagem apenas, o reino de Deus. Isso é sugestivo. E como ele começa a falar do reino de Deus, na mentalidade dos discípulos que esperavam que o reino fosse um reino temporal, um reino político, um reino que destronasse o imperador romano e colocasse Jerusalém no centro das nações, e Jerusalém seria um novo império, era essa a perspectiva deles. Eles perguntam em Atos 1:6, ou um pouquinho antes, quando é que tudo isso vai acontecer? Então os que estavam reunidos, Atos 1:6, lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ora, Jesus falando só do reino de Deus. Café da manhã, reino de Deus. Almoço, o reino de Deus. O assunto depois do jantar, o reino de Deus. No outro dia, a mesma coisa. É claro que surgiu no coração dos discípulos uma empolgação, uma inquietação. É a hora, chegou, nós vamos reinar. Ele vai mudar. Ele é o salvador da pátria, dos judeus. Vai acontecer. E aí eles perguntam, quando é que isso vai acontecer? Versículo 6, capítulo 1. Quando é que essas coisas vão acontecer? Jesus diz, olha, a data não importa, nem o pai, nem o filho sabe, somente o pai. Mas, versículo 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse testemunho, que é o querigma, a palavra querigma do grego que está aqui em Atos, é proclamação. Esta proclamação envolvia 2 mensagens básicas. A primeira mensagem é que Jesus tinha ressuscitado, de verdade. Ele estava vivo de verdade. Ele mesmo, ele morreu, mas agora está vivo, ele ressuscitou. E a segunda mensagem alinhada, semelhante a esta, é que ele reina, e o seu reino é implantado, e o seu reino já chegou, não na sua plenitude. Nós percebemos os 4 temas gigantescos das Escrituras Sagradas, se olharmos a Bíblia como um livro, como um todo.
Começa com a criação, depois tem a queda, Gênesis capítulo 3, depois a redenção em Jesus e a consumação, falta a consumação. Os discípulos proclamavam, ele está vivo, ele ressuscitou, e ele é o rei, ele reina, e esse reino já está agindo, já está entre nós, mas ele vai se manifestar com poder e glória num futuro, em algum momento na história, não no aqui e agora, mas no ali e além, ele vai se manifestar. E em função desta mensagem tão simples, tão poderosa, sempre que ela era proclamada a um grupo de pessoas, surgia uma igreja, uma comunidade, que era uma agência do reino. E essa comunidade que surgia, às vezes numa casa, às vezes na beira do rio, como em Atos capítulo 16, às vezes no final de uma rua, esta comunidade tinha uma mensagem muito simples: Jesus está vivo, em primeiro lugar, e ele reina. E aqui nesse recorte, nesta amostra, Lucas está dizendo para você e para mim, é isso que acontece quando Jesus reina. Quando ele reina numa igreja, quando ele reina numa família, e quando ele reina numa nação. É exatamente esse tipo de vida. Não é um governo que vai implantar, não é um grupo que vai implantar, é o próprio poder de Deus. E para deixar bem claro isso, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 15, versos 4 a 5, esse texto é muito importante, há um mandamento que também se configura como uma profecia. Em Deuteronômio, capítulo 15, versos de 4 a 5, diz assim o Senhor: assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Ele estava falando para o povo de Israel, do povo de Deus, olha que mandamento: não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Aí vem uma frase: contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e coloquem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Não vai haver pobres, vai ter riqueza para todos, vai ter distribuição de renda para todos, vai ter justiça social para todos, vai ser uma realidade nova, bonita, equânime, contanto ou desde que obedeçam em tudo ao Senhor. E a gente caminha na história da Bíblia, nas páginas da Bíblia, e a gente descobre que Israel, enquanto nação, não obedeceu a Deus, não conseguiu obedecer a Deus, não deu conta de obedecer a Deus, falhou em obedecer a Deus. Se nós transformarmos estes dois textos bíblicos de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4 num programa para a igreja, para a gente viver, para a gente tentar viver, nós também incorreremos no mesmo erro de Israel. Nós não daremos conta por nós mesmos, nós não conseguiremos viver com singeleza de coração, ter abundante graça, partir o pão, vender a nossa casa para ajudar aquele que está mais necessitado, porque isso simplesmente o homem não pode promover e produzir. Mas houve um, bendito seja o nome do Senhor, existiu um que cumpriu toda a lei, ele cumpriu Deuteronômio 15, 4 a 5, o nome dele é Jesus, ele cumpriu toda a lei, por isso ele inaugura aqui uma mostra. Se eu for o rei, se eu for o governante, se eu for o Senhor, essas realidades vão começar a existir e vocês poderão vivê-las em alguma medida no aqui e agora, mas entendam que elas estão para um tempo em que o reino vai ser consumado em toda a sua plenitude, que é a linguagem de Apocalipse capítulo 20, que a gente não vai entrar nela neste culto. Eu tentei entrar no primeiro culto, me perdi completamente. Não vou cometer o mesmo erro. É tão bom pregar em dois cultos que, especialmente vocês, o que eu erro no primeiro, eu tento acertar no segundo. Eu entrei em Apocalipse 20, foi difícil sair de Apocalipse. Foi difícil. Teve horas que eu achei que eu estava vendo a besta, porque foi complicado. Deu um nó na minha cabeça. Os irmãos do primeiro culto saíram com Apocalipse 20. Eu não quero isso. Mas se você ler Apocalipse 20, não leia agora durante o culto, por favor, você vai ver que lá fala do reino, o reino consumado. É uma linguagem simbólica? Sim, mas é uma linguagem que aponta para uma realidade que vai acontecer.
O que eu estou mostrando para você, essa é a tese, de que o que está escrito em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, e Atos capítulo 4, a partir do verso 32, não é um programa de governo para a igreja, não é uma grade curricular para a igreja, não, é uma mostra de como uma comunidade pode ser, de como a vida comunitária pode se expressar quando Jesus reina de verdade. Agora, é claro, se essa comunidade, se essa igreja começar a pedir, vem o teu reino, e orar, e se submeter ao reino de Deus, e se colocar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como a Bíblia nos orienta em Mateus capítulo 6, verso 33, é claro que nós experimentaremos isso em alguma medida. Eu não estou negando essas medidas, nós experimentamos isso em alguma medida, mas não em total medida, porque isso é para um futuro, isso é para um contexto diferenciado, esse é o parâmetro. E aí nós percebemos algo interessante, que não havia necessitado algum entre eles. Nós lemos isso em Atos 2 e Atos 4. Por quê? Porque por causa de Jesus ressurreto, eles conseguiram cumprir Deuteronômio capítulo 15, verso de 4 a 5. Por causa dele, de Jesus. Jesus, ele viveu na pele toda a solidão humana, ele soube o que é ser pobre, o que é ter falta. Ele viveu todas as realidades humanas. Ele tem a última palavra em tudo, porque ele foi tentado em todas as coisas, e ele sofreu, foi um homem de dores, rejeitado. E ele sabe, e ele cumpriu toda a lei. Então, quando aquela comunidade recebeu esta compreensão do Evangelho, essa compreensão da diferença que faz crer de fato, crer de verdade que Jesus está vivo e que Ele reina, que Ele é Senhor, crer que o senhorio de Jesus se mostra em tudo e através de todos, é possível viver aquilo em alguma medida, Esse é o contexto. Lucas capítulo 6, versículo 20, por exemplo, diz: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Não é algo que o ser humano pode produzir por si só, não é algo que os pastores podem envolver a igreja nesse programa de discipulado ou ministerial, não é algo que nós possamos arregaçar as mangas e dizer, vamos começar a partir de hoje a ser uma igreja assim. Não, é algo que só o Espírito Santo de Deus vai produzir, e Ele vai produzir na sua igreja, apesar de nós, apesar de quem nós somos. Nós, às vezes, atrapalhamos muito o Senhor, não tem problema, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de vida, e Ele vai nos conduzir para um tempo na história em que nós experimentaremos um mover, um avivamento, um despertamento, algo tão extraordinário, em que nós desejaremos estar na casa uns dos outros, em que nós nos envolveremos com aquilo que Deus deseja, com aquilo que Deus quer. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que nós não podemos produzir isso. E a prova é, nós lemos o capítulo 4 até o final. A prova é, essa é a segunda parte da minha tese, que se você abrir a Bíblia no capítulo 5, você tem duas pessoas, dois discípulos, que foram enganados pelo inimigo, porque tentaram construir algo com as próprias mãos. É o compadre Ananias e a comadre Safira, o irmão Ananias e a irmã Safira. O que aconteceu com eles? Eles viram aquela mostra, eles viram o trailer do filme, e eles quiseram fazer parte do filme, como protagonistas. Eles se esqueceram que o ator principal do filme é Deus. Eles quiseram ocupar o lugar de Deus. O capítulo 5 começa quebrando aquela comunhão tão bonita, tão gostosa, que você leu no capítulo 2 e no 4. Porque o Ananias, ele vendo também o exemplo de José, que vendeu a sua propriedade e entregou o dinheiro aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades dos que eram carentes na igreja, ele, que legal, olha só, todo mundo falando de José, filho da consolação. Aí ele foi lá e combinou com a dona Safira o seguinte, nós vamos vender o terreno e nós vamos entregar esse dinheiro na igreja, mas é o seguinte, é um dinheirão enorme, Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar 50%, nós não sabemos quanto eles guardaram, a Bíblia diz que eles guardaram parte, mas aqui para o nosso exercício vamos pressupor que foi metade. Nós guardamos 50% aqui e nós vamos dar os outros 50% na igreja. Tudo bem. E Pedro vai dizer em Atos 5 que tudo bem mesmo.
Pedro disse assim para o Ananias: Ananias, enquanto você tinha a sua propriedade, a sua fazenda lá, não era sua? E depois que você vendeu a sua propriedade, o dinheiro não era seu? Então, por que você entregou parte como se fosse o todo? Você mentiu ao Espírito Santo, Ananias. Você mentiu a Deus. E o Ananias caiu duro ali. Pá! E a comunhão se rompeu. Aí entra a dona Safira, tranquila da vida. Agora sim, agora eu vou ter sucesso na igreja aqui. Vão fazer um quadro lá, vão colocar o nome de uma sala lá com o meu nome. Sala Safira, abençoada. Ela pensou tudo isso. Chegou lá, o Pedro só falou assim: por que você, junto com o seu marido, se mancomunaram aí para mentir a Deus e ao Espírito Santo? Ela também teve o mesmo fim do marido. Ela teve um ataque cardíaco, sei lá o que aconteceu. Ela caiu dura ali. Qual é a lição para tudo isso? A gente vai estudar esse texto, estou vendo os irmãos com os olhos arregalados, esse texto aqui da morte desses dois irmãos, a gente vai estudar lá na frente, tá? Não é hoje não. Mas, vejam bem, aqueles dois quiseram construir algo para Deus com as próprias mãos. Eles se meteram na coisa, eles quiseram dar um jeitinho. A igreja não precisa de jeitinho, o reino de Deus não precisa de jeitinho. Nós já temos o Espírito Santo de Deus que dá jeito em tudo. Nós não precisamos atrapalhar Deus. Você vira a outra página, no capítulo 6, o que você tem? Aquela comunhão se rompeu de Atos 2 e de Atos 4. No capítulo 6 você tem um conflito terrível, difícil. Eu como pastor, eu me coloco no lugar daqueles apóstolos ali, dá um frio na barriga. Porque eram dois grupos enormes da igreja, dois grupos significativos da igreja, que estavam brigando. Qual era a briga? Todos os apóstolos eram judeus, e eles tinham um trabalho de beneficência na igreja, de suprimento das necessidades. Eles recebiam diversos alimentos, víveres, tinham uma despensa na igreja maravilhosa, uma cesta básica, e eles distribuíam para as viúvas, porque a igreja tem que cuidar das viúvas, é um mandamento. Aliás, Tiago diz que essa era a religião verdadeira. A religião verdadeira, você quer praticar uma religião? Tiago diz, então cuide das viúvas e dos órfãos, e se mantenha limpo da corrupção que há no mundo. São 3 coisas. E aí, eles tinham isso, só que aí com o tempo eles começaram a fazer, sabe o que, irmãos? Eles começaram a privilegiar e preterir. Privilegiar as viúvas judaicas, judias. E aí as helenistas, as viúvas dos gregos, que eram judeus, alguns até prosélitos, os judeus que viam ali, que eram influenciados pelo helenismo, eles deixavam as viúvas de lado. Isso deu uma briga tão grande na igreja, irmãos. Essas mulheres vieram, talvez com seus filhos e tudo, e aqui o apóstolo identificou que era uma questão de injustiça motivada por uma desorganização. Eles estavam desorganizados, só isso. Não era maldade no coração dos apóstolos, mas dentro dessa organização, o que acontece? Eles colocam também alguns gregos para ajudar. Não tinha só judeus agora, tinha os gregos também. E essa comunhão de Atos 2 e Atos 4 se pulverizou. Em Atos 8 entra um homem cheio de desejo de poder, de ter status, de ter fama, de construir um império. O nome dele era Simão, de construir um império usando a igreja como plataforma, usando os irmãos como plataforma. Ele entra e ele oferece dinheiro para Pedro, para comprar o quê? O poder do Espírito Santo. Pedro diz, vai para o inferno com este dinheiro, tu e esse dinheiro, porque o teu coração não entende das coisas de Deus. Teu coração não entende das coisas do Senhor. Então, preste atenção nisso. A igreja é divina, glória a Deus, mas ela é humana, misericórdia. Ela é divina e tem um poder enorme de abençoar sua vida, de restaurar casamentos, famílias, de fazer com que você cresça num ambiente saudável, em que seus filhos vão crescer com alegria e contentamento no Senhor. A igreja vivencia muitas coisas bonitas, em alguma medida a igreja vivencia isso,
Quantas vezes nós nos unimos, nós abençoamos outras casas e outras famílias. Eu me lembro com muita alegria quando nós nos reunimos para construir as casas para os irmãos do Ministério do Silêncio. Foi uma medidazinha, foi uma partezinha desse negócio, foi um pouquinho disso que nós vivemos. Mas a gente tem que viver esse pouquinho e continuar orando para que esse pouquinho se manifeste mais e mais e mais. Agora, se nós quisermos fazer disso, se nós colocarmos a nossa mão nisso aqui, aí entra o lado humano da igreja. E o lado humano tem um poder enorme de magoar você, de cometer injustiças, de te frustrar, de te desencantar, de tornar você uma pessoa até arredia à igreja. Então, você que está frequentando esta comunidade, assuma de vez que nós não somos perfeitos. E nós não queremos transformar isso aqui num programa de governo em que nós temos que nos encaixar de alguma maneira e de alguma forma. Não. Agora, há um desejo muito grande no coração de cada um de nós, que isso aqui desça e nos alcance, que isso aqui desça e nos abençoe, que isso aqui desça em alguma medida e torne a nossa comunidade uma comunidade mais atraente, mais viva, mais cheia do Espírito Santo de Deus, mais cheia de poder. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é algo extraordinário, porque a igreja é um sinal do reino. Ela não é o reino em si, mas ela sinaliza o reino. Em alguma medida ela sinaliza o reino. Não como o ator principal da história, o protagonista, mas como coadjuvante no processo. E ela sinaliza o reino perseverando ou se dedicando a 4 coisas, sem reservas. Isso aqui a gente pode fazer sem reservas. As outras não. As outras coisas o Espírito Santo faz. Fazer a igreja crescer. Você leu no texto, quem faz é Deus, não é o ser humano. Não é o ser humano. 4 coisas a gente pode fazer. Primeira delas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino e na doutrina dos apóstolos. Em outras palavras, eles tinham esse livro que não estava nem encadernado como livro, eram partes que foram se unindo, se juntando, mas eles tinham a Bíblia como palavra de Deus. A linguagem do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, oráculos de Deus. São oráculos de Deus. Você já leu sua Bíblia hoje? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina que está no Novo Testamento é uma lente para você enxergar toda a Bíblia. Posso ler o Antigo Testamento? Deve, mas você lê com o Novo Testamento em mente, com o óculos do Novo Testamento. Você vai enxergar Jesus em todas as páginas da Bíblia. Charles Spurgeon falava que você pega qualquer texto da Bíblia e você vai, se você ler com atenção, ler com cuidado, ele vai te levar para Cristo, ele vai te levar para Jesus. Persevera na Bíblia, leia a sua Bíblia. Não seja herói, se você não tem costume de ler a Bíblia, comece com 10 minutos, aumente para 15 minutos. Passe 2 anos lendo a sua Bíblia 15 minutos por dia. Pode até marcar no cronômetro lá. Tá bom, parou agora, tá bom, amanhã eu vou. Pode até ser assim, mas leia a sua Bíblia, persevera na leitura da Bíblia. Eu não leio a Bíblia só quando eu tenho vontade. Alguns cristãos pensam assim, mas eu só vou ler a Bíblia quando eu sentir vontade. A Bíblia nos diz que o Espírito luta contra a carne, para nós não fazermos a vontade de Deus. É mais fácil você nunca sentir vontade de ler, nunca sentir vontade de orar, nunca sentir vontade de perdoar. É mais fácil por causa da sua natureza humana. Mas se você ler, mesmo sem vontade, em algum momento, o coração vai arder, o coração vai pulsar, e você vai sentir vontade de ler e ler. Persevere, isso você pode fazer. Eles faziam uma outra coisa, comunhão, vida em comum, verdadeira. Eles tinham comunhão, a palavra grega é koinonia. O que é koinonia? É fazer coisas juntos, não é apenas estar juntos, mas é se unir para fazer coisas que agradam a Deus. Então eles tinham comunhão, eles viviam na casa uns dos outros, eles viviam nessa vida de comunhão verdadeira, de se interessar. Agora, eles eram mais de 3.000, e logo em seguida a Bíblia vai dizer que eles atingiram mais de 5.000. Não cabia numa casa, então eles se distribuíam em pequenos grupos. Os pequenos grupos são bênçãos na vida da igreja. Se você não tem um pequeno grupo ainda, se aliste num pequeno grupo. Procure o pastor Daniel, se aliste num pequeno grupo, porque eles estavam de casa em casa, eles faziam isso. Eles
partiam pão, comiam juntos e também realizavam a Eucaristia. É o texto grego. Eucaristia significa ações de graças, é o nome da ceia do Senhor. Eles realizavam a ceia do Senhor, partiam o pão, comiam juntos. Agora, interessante, eles agregavam, eles acrescentavam, eles comiam juntos com as pessoas com as quais tinham afinidade, mas envolviam outras pessoas diferentes também, pessoas distintas. Só na igreja o judeu agora comia com o samaritano, que eles não se davam bem com o samaritano. Só na igreja um judeu podia se assentar e comer com um gentio. E eles comiam com pessoas tão distintas e diferentes. Se nós, por exemplo, isso nós podemos fazer, se nós, uma vez por mês, decidíssemos assim, no último domingo do mês, eu vou levar para a minha casa, para almoçar na minha casa, um irmão da igreja, que eu não falo, que eu não conheço, que eu não converso, mas eu vou convidar a família dele para ter uma comunhão comigo. E não conhecer apenas a nuca do meu irmão, que eu conheço bem, eu sei quando o meu irmão, que eu geralmente na igreja eu sento no mesmo lugar, no mesmo banco, na mesma fileira, e daqui eu sei, quando falta um dos irmãos, eu já sei que faltou, porque eu sei que o irmão Círio senta... O irmão Círio, seu lugar era aqui, irmão Círio. Aqui, ó, tá até vazio ali. Eu vi aqui procurando o irmão Círio, não tá, já olhei, tá ali. O Adriano também está 3 bancos para trás, hoje mudou um pouquinho, né? Mas geralmente é assim. Então você conhece a nuca do seu irmão, você sabe se ele cortou o cabelo, se ele fez o pé do cabelo, se ele pintou o cabelo, não pintou o cabelo não, mas é por aí. Mas viver em comunhão, partir o pão. Eu tive uma experiência bonita com isso, irmãos, porque essa Eucaristia, eles não realizavam só uma vez por mês, como didaticamente nós fazemos, não há nada de errado nisso, as igrejas fazem isso didaticamente, instrutivamente, mas na igreja primitiva eram todos os dias. E uma vez uma pessoa de fora, não era da nossa igreja, mas era batizado, era um cristão, era um discípulo de Jesus, mas ele estava no culto, muito solitário, muito sozinho, triste, e ele, cabisbaixo, chorou, a ceia passou ao lado dele, e ele não celebrou a ceia naquele domingo, e ele me ligou, descobriu meu contato e me ligou na segunda-feira. Segunda-feira, você sabe, é folga do pastor. Mas como ele insistiu tanto, eu atendi. E aí ele estava chorando, dizendo, pastor, olha, eu estou assim, com dificuldades assim, queria tanto conversar com o senhor, eu estou passando por lutas assim, e é o seguinte, pastor, eu também não sei ontem, senti tanto, parece que já houve um peso até ruim. E aí aqui na igreja nós tínhamos detetizado, estava tudo fechado aqui, eu não podia vir para cá. Então eu falei assim, onde é que você está? Eu estou aqui numa praça aqui, próximo da igreja aqui, próximo ao Liceu Cuiabano. Eu estou indo para aí, fui. No caminho eu tive uma ideia. Parei numa vendinha, comprei um suco de uva, comprei pão, sentei com ele num banco de praça e disse assim, antes da gente conversar, você me disse que não ceiou ontem, né? Foi, não sei. Vamos cear juntos aqui. As lágrimas desceram e ele me abraçou. E foi uma das grandes experiências que eu tive com Deus ali. Deus se manifestou, Deus abriu o coração daquele jovem. E foi tão gostoso, a igreja primitiva fazia isso. Eles perseveravam nas orações, especialmente na oração do Pai Nosso. Ou seja, eles oravam pelo menos 3 vezes por dia. Tem um documento da igreja que é o Didaquê. Hoje é tão fácil conseguir isso através da internet. Antigamente era muito difícil. Hoje você digita lá Didaquê, você vai ter em PDF até esse documento da igreja primitiva, do início do 2º século, que a igreja usava uma espécie de revista de escola bíblica, que eles usavam para instruir as igrejas e os novos. Não compete com a Bíblia, pelo contrário, referenda, recomenda, instrui. E uma das coisas que nós ficamos sabendo através do Didaquê, que os discípulos faziam, eles tinham a oração do Pai Nosso como modelo, não era uma coisa que eles oravam isso constantemente, mas 3 vezes ao dia, para lembrar desta mensagem do reino, para lembrar desse contexto do reino, 3 vezes ao dia, todos os dias, eles oravam o Pai Nosso. De manhã, oravam o Pai Nosso. Ao meio-dia, oravam o Pai Nosso. Finalzinho da tarde, oravam o Pai Nosso. 3 vezes ao dia. E por que é tão gostoso orar o Pai Nosso? Porque
a oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos recitar juntos? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração é bonita porque ela começa pedindo o reino. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E ela termina: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino é de Deus, mas a gente pede, e Ele dá, e Ele compartilha, e Ele comunica, e na consumação, nós estamos na redenção, na consumação virá o reino sobre todos nós, bendito seja o nome do Senhor. E nós viveremos isso extraordinariamente. Então nós podemos orar e orar e orar. E eles faziam isso diariamente. Eles se encontravam diariamente. Atos 2:46. Eles cuidavam uns dos outros diariamente. Atos 6:1. Eles ganhavam almas diariamente. Eles examinavam as Escrituras diariamente. E eles cresciam em número diariamente. Diariamente. E fazendo assim, vivendo assim, eles eram testemunhas do Senhor. E qual era o testemunho deles? Jesus está vivo, e Ele é o Rei, e o seu reino é espiritual. Jesus está vivo, Ele é o Rei, e o seu reino é maior do que Roma. Eles tiraram as expectativas de Roma, de Jerusalém, ou de qualquer coisa na terra. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele é o Rei, e Ele reina sobre tudo e sobre todos. E vai chegar um momento na terra, em algum momento que você não sabe a hora nem o dia, mas em algum momento irromperá o reino do Senhor. E nós viveremos isso na medida toda, mas por enquanto podemos viver em alguma medida. Basta se submeter ao reino e parar de fazer do seu jeito. Quando você faz do seu jeito, você pode gerar ou frustração, e fechar a Bíblia e dizer: isso não dá certo, não. Eu tentei, mas não dá certo. Ou pior, você pode gerar hipocrisia, que foi o caso de Ananias e Safira. Não, dá jeito sim, a gente não consegue tudo, mas a gente faz parte aqui, parece que é tudo. Parece que é tudo. A gente ora e parece que está cheio do Espírito. A gente sente um tremorzinho, um arrepiozinho, e parece que o Espírito nos encheu. A gente vive parte, achando que é tudo, mas eu digo para você que pela palavra de Deus não é tudo ainda. O tudo virá. Chegará o dia em que Cristo será tudo em todos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora a gente vive em alguma medida. E nessa medida que a gente vive, dá liga também. Nessa medida pequena, às vezes insignificante aos olhos humanos, dá vibração, dá vida, da igreja, mesmo sendo imperfeita, mas da igreja, com sinceridade. Eu quero terminar com isso, com singeleza de coração. Sem pirotecnia, sem sofisticação intelectual ou espiritual, com singeleza de coração. Quando eu busco o reino, o meu coração vai ficando simples. Quando eu busco o reino, quando eu oro pedindo o reino, o meu coração vai ficando singelo. Quando eu peço o reino, eu deixo de mandar, até em mim mesmo, e eu permito que o Senhor determine, ordene, realize. E em alguma medida eu vou experimentar o que essa igreja experimentou. Mas se eu transformar isso aqui num programa tem que ter um líder. O líder vai se sentir o rei. E o rei que merecia coordenar vai ficar de lado. Mas se isso aqui não é um programa, isso aqui é vida. E se é vida, vai acontecer. Vai acontecer. E nós podemos experimentar em alguma medida. Amém? Vamos colocar em pé, por gentileza, e vamos cantar essa canção, e aí eu oro concluindo esse tempo juntos aqui. Cante com alegria, porque viver em comunhão é mandamento. E nós temos alguém, Jesus, que já cumpriu esse mandamento perfeitamente por nós. Nós não cumprimos este mandamento perfeitamente, mas nós temos aquele que é o justo, é o santo de Deus, que cumpriu este mandamento perfeitamente. De modo perfeito ele cumpriu. Então nele
por Ele, através dEle, nós conseguimos e conseguiremos experimentar isso em alguma medida verdadeira, sincera, com singeleza de coração, até que a medida toda se manifeste, e quando a medida toda se manifestar, segura, Deus vai mudar até o nosso nome. Não vai ser nada parecido, Deus vai mudar até o nosso nome. Nós teremos um corpo semelhante ao nome de Jesus, Ele vai chegar com uma pedrinha para cada um de nós e vai nos dar um novo nome, um nome que só o Senhor conhece. Só Ele conhece. Vamos cantar com comunhão, com alegria, com fé, com vibração. Refletir o amor de Deus. Quero repartir o pão e abençoar o meu irmão, cumprindo o que Jesus ensinou. Quero te amar, apesar das nossas diferenças, compartilhar a alegria e a dor, manifestando a graça de Cristo em uma só mente, em um só coração, em uma só mente, em um só coração. Grande é o que Deus fará